Bem, então eu vou fazer uma playlist no meu canal. O que você precisa saber para testar ou usar um Linux? Bom, às vezes você pergunta para a pessoa se tem computador, tenho. Você usa qual? O Windows. É o Windows. Qual que é o seu Windows? O cara não sabe. Ninguém é obrigado a saber. Quando você começa a estudar o Linux, eu quero usar o Linux, que é um sistema gratuito, tal, mas tem o terminal. Você precisa conhecer algumas características do seu computador. Por exemplo, sistema operacional. O que é isso? O Windows, Linux é um sistema operacional. Android é um outro sistema operacional que você liga ao celular. Faz funcionar. Por exemplo, esse aqui é um Windows 7. Ó. Ele é branco, mas eu uso ele cinza porque descansa mais a vista. O Linux tem várias dessas interfaces aqui. Ó. O Windows 7 ele é só assim, o Windows 8 é de um jeito. Não se preocupe com muitas informações, porque esse conhecimento você vai adquirindo aos poucos. Então vamos lá. O que você precisa saber são informações do computador, porque às vezes um sistema operacional ele tem os requisitos de um sistema operacional, ele precisa de algumas coisas para poder funcionar. Então vamos aqui, ó. Por exemplo, sistema operacional: Microsoft Windows, Linux, BOS, macOS, Solaris, Android, ReactOS, FreeBSD. Isso são sistemas operacionais. Então você já sabe que provavelmente você usa um Windows. Mas qual seria o seu Windows? Bom, eu não sou entendido em informática. Eu sei usar o Windows e sei usar alguns Linux, como por exemplo o Zorin ou Zorin. Eu gosto de chamar de Zorin. Ó, eu malemar sei usar esse aqui. Aqui são as playlists do canal, né, para você dividir, ó, distros russas, várias dicas, editores de vídeos, conheça o Linux. Mais uma pessoa, eu percebi pelos comentários que às vezes você põe alguma informação, a pessoa não sabe. Ninguém é obrigado a saber. Então vamos ver algumas características aqui do computador. Então eu vou criar essa playlist, o que você precisa saber para testar um Linux. O usuário de Linux, ele acaba lendo mais. Então ele acaba tendo um pouco mais de informações, ele conhece essas informações aqui, ó. Qual que é a versão do Windows? Tem o XP 7, 8 ou 10. Se o seu sistema é 32 ou 64 bits, se o seu processador é 32 ou 64 bits. As características do processador, clock, velocidade dele, a capacidade e quanto tem de memória. Não se preocupe que isso vai entrar aos poucos, assim você vai assimilando esses conhecimentos ao pouco. Então, por exemplo, para testar um Linux, lembra que eles têm os requisitos mínimos. Ele precisa de um espaço no HD, ele precisa de tanto de memória, ele precisa funcionar em processador 32 ou 64 bits. Então a maneira mais fácil de você pegar informações do seu computador, eu vou fazer pelo Windows, porque pelo Linux provavelmente o cara já sabe. Você vem aqui iniciar, ó, computador, clica com o botão direito do mouse e você vai por propriedades. São as propriedades do computador. Esse aqui, ó, é um Windows 7 profissional. O processador, ele é um Intel, R, Core, Dual, CPU, olha lá, ele tem, isso é o que interessa pra gente, ó, 3 GHz, que é a velocidade do processador, tá vendo aqui, ó? A memória que tem no computador é 8 GB e o tipo de sistema é 64 bits. Então só nessa parte aqui, ó, recapitulando, iniciar, computador, botão direito do mouse, clicar em propriedades, você abriu essa janela aqui, você sabe qual Windows você está usando, se ele é 32 ou 64 bits, quanto você tem de memória
e quanto você tem aqui, ó, a velocidade do seu processador. Esses são requisitos mínimos. Outra coisa muito que se pergunta muito, deixa eu fechar essa janela aqui, se pergunta muito sobre o terminal. Ah, mas eu não vou usar esse Linux falam muito em terminal. Bom, o Windows também tem um terminal. Terminal, você vem aqui, ó, digita, por exemplo, CMD, que é o prompt de comando. Você clica aqui, isso é um terminal, ó. Antigamente usava terminal. O Linux também tem um terminal como esse. Mas você precisa usar terminal? Não, você faz tudo gráfico. No Linux também, hoje você faz tudo gráfico. Mas, por exemplo, ele tem um comando aqui, ó, chama diskpart. Um exemplo. Pronto, ó, diskpart. Um outro comando que tem aqui dentro, eu já estou dentro do diskpart. List disk. Eu tenho 2 discos no meu computador, 2 discos rígidos. Ó. Eu tenho um de 1 GB e um de 300 GB. E eu não sei se é GPT ou MBR. Então essas informações são aos poucos. MBR, GPT, que são as partições e o formato do disco, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então nesse vídeo você aprendeu informações do seu computador. Qual a versão do seu Windows? Seria 32 ou 64 bits. As características do seu processador, o clock, quanto tem de memória RAM. Não é preciso usar terminal nem no Windows e nem no Linux. E o caminho mais prático e mais simples para você pegar as informações são aqui, ó, só recapitulando. Iniciar computador, clica com o botão direito do mouse em propriedades. Aqui você tem as informações que você precisa. Windows, processador, memória RAM instalada, 8 GB, tipo de sistema, 64 ou 32 bits. Bom, a gente continua no próximo vídeo. Então fica aí a dica, se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.